Olá, estamos começando o programa Cidadania de 2019. Como prometido, nós ficamos um tempo reprisando os nossos melhores momentos do ano de 2018 e agora estamos retornando com novos programas, novos temas, novos debatedores e também novos quadros. Neste ano de 2019, nós prometemos remodelar o nosso formato para levar até você cada vez mais informação. Bom, você que nos assiste, nos acompanha, sabe que o Cidadania é uma parceria entre a TV Câmara Mossoró e o Instituto Novo Eleitoral. Ele é exibido toda quinta-feira às 9 horas da noite aqui na TV Câmara. E se você quer entrar em contato conosco através das nossas redes sociais, você pode acessar. Nós temos o nosso Facebook e o nosso Instagram, que é Programa Cidadania. Temos também o nosso WhatsApp, que é o 999059769. E temos o nosso Twitter, @cidadania_tvc. Nós estamos esperando para que você proponha novos temas para os próximos programas, nos mande sua dúvida, seu comentário, sua sugestão. Nós estamos aqui para escutar você e transformarmos juntos esse canal que é de cidadania. Então, como prometido, nós já dissemos, nós teremos novos quadros e para estrear, nós trouxemos aqui o Povo Quer Saber. A equipe do Cidadania foi às ruas saber algumas dúvidas da população. E para começar, nós vamos falar um pouco sobre direito condominial. Você que é proprietário de algum imóvel, de algum apartamento, ou então que mora de aluguel, se você é inquilino, você pode mandar também sua pergunta aqui para o programa que nós teremos o maior prazer em esclarecer a sua dúvida. Mas vamos ver agora quais são as dúvidas da nossa população. Pode rodar, o povo quer saber. Eu moro em imóvel alugado em condomínio. Eu posso participar das assembleias e votar? O condomínio pode proibir as pessoas de fumarem em áreas comuns do prédio. Obrigada, Amanda. Obrigada, Cleiton, pelas perguntas de vocês. E respondendo inicialmente a Amanda, que quer saber se o inquilino, aquele que alugou um apartamento, pode participar das assembleias e votar. Bem, Amanda, essa é dúvida de muitas pessoas também. Inicialmente, existe a lei do inquilinato, que era de 1964, então é uma lei bem antiga. Posteriormente, em 2002, nós tivemos a aprovação de um novo Código Civil, que veio então modificar algumas regras da lei do inquilinato e veio também a suprimir alguns direitos. A lei do inquilinato, ela previa que o inquilino ele poderia participar das assembleias que discutissem despesas ordinárias, despesas comuns do condomínio, desde que o proprietário não comparecesse. Entretanto, o Código Civil, como já falei, que foi aprovado em 2002 e começou a vigorar no nosso país em janeiro de 2003, ele modificou algumas regras e retirou esse direito do inquilino. Na verdade, nós não devemos encarar como uma retirada de direitos, mas sim como dar uma maior segurança às relações jurídicas, deixando apenas que o proprietário tome, então, essas decisões, já que o imóvel é dele e por ele, por esse imóvel, passa, então, diversos inquilinos, muitas vezes. Então, atualmente, a legislação ela informa que só pode participar das assembleias e votar o proprietário, ou então a quem ele entregue uma procuração específica. Para que alguma pessoa representando esse proprietário possa participar da assembleia e votar, tem que ter uma procuração específica dando esse direito para que ele possa participar das assembleias e votar como se o proprietário fosse representando esse proprietário. Então, respondendo a sua pergunta, não. Infelizmente, os inquilinos eles não podem participar de assembleias e votar. Respondendo também à pergunta do nosso amigo Cleiton, que quer saber se é proibido ou é permitido fumar em áreas comuns do condomínio. Bom, Cleiton, nós temos uma lei que é a Lei Antifumo, que ela é de 2014, é uma lei federal, portanto ela vigora em todo o território nacional. E essa lei antifumo, ela dispõe que o tabagismo, o fumo, ele fica proibido em áreas comuns que sejam
parcial ou totalmente cobertas, né? E em que haja circulação de pessoas. Então, por exemplo, nos halls de entrada, nas escadas, salão de festas, salões de jogos, garagens que sejam cobertas, em todos esses espaços em que são total ou parcialmente fechados e em que circulam pessoas, é proibido o tabagismo. Nós sabemos que todo condomínio ele tem um regimento interno para regular suas relações e as relações entre os condôminos. Mas nós lembramos que, embora o regimento permita, nós temos essa lei, né, federal que deve estar acima do regimento, até mesmo por ser uma questão de saúde pública, né, em respeito a, então, aquelas pessoas que não são fumantes, né, e não devem ser impostas a ela respirar o ar que esteja com todas essas substâncias maléficas ao organismo. Então, respondendo a sua pergunta, Cleiton, fica proibido, através da lei antifumo, de se fumar em locais parcial ou totalmente cobertos. Bom, a gente espera que tenhamos tirado um pouco das dúvidas de vocês e, continuando o nosso programa, nós vamos trazer aqui no próximo bloco a doutora Helena Belmont, que vai falar um pouquinho com a gente sobre direito de propriedade, né? Falando, já que a gente começou falando aí sobre imóveis, sobre condomínios, então vamos falar também um pouco sobre direito à terra, direito de propriedade, imóveis, registros públicos. Então não saia daí que o Cidadania volta já com mais assunto, mais debate, mais temas para vocês. Nada nesse mundo é mais importante do que o meu filho. Eu conheço algumas pessoas que realmente não vacinam os filhos, né? Eu acho que é um retrocesso. Quando você não vacina uma criança, você deixa essa criança aberta a vários tipos de doença. Nunca dei uma vacina pensando, ai, coitado, meu filho vai ter uma febre, vai ter dor, um dia, 2 dias. Eu sempre penso, eu vou estar vacinando meu filho para protegê-lo de uma doença pior. Todas as vacinas que o governo oferece, eu sempre dei. Eu sigo a cartilha a dedo. Meus canarinhos estão todas as minhas vacinas, eu já tomei. Se ele pegasse uma doença por eu ter escolhido não dar uma vacina, eu garanto que eu carregaria essa cruz para sempre. Eu estaria carregando uma coisa que eu tomei a decisão de fazer ele correr o risco. Eu decidi que eu vou dar para ele todas as possibilidades de blindá-lo de qualquer risco. Estamos de volta com o segundo bloco do Cidadania e hoje nós vamos falar de direito de propriedade. A nossa convidada que vai debater conosco esse tema, tirar um pouco das nossas dúvidas, é Helena Belmont, que é bacharel em Direito pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, a nossa UERN, é também advogada e é pós-graduada em Direito Penal e Processual Penal. Helena, inicialmente nós gostaríamos de agradecer por você ter vindo aqui falar um pouco conosco. A gente sabe que é um tema que às vezes não chega à casa das pessoas, as pessoas têm muitas dúvidas. Então, inicialmente, nós gostaríamos de lhe agradecer. E eu já repasso a primeira pergunta antes das suas considerações iniciais. Eu falei em direito de propriedade.
Mas, na prática, o que seria esse direito de propriedade? Como você poderia explicar para as pessoas o que é isso? Esse direito que algumas pessoas têm ou todas as pessoas têm? Oi, Joyce, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui, poder conversar um pouco e esclarecer esse tema, o direito da propriedade. Ele é um assunto que as pessoas têm muita dúvida, mas não têm o conhecimento, não é uma coisa que é debatida sempre e nem todo mundo... eu vou no advogado só conversar isso, como é que eu vou saber se eu tenho direito, se eu não tenho? É uma questão bem delicada realmente, porque envolve muitas vezes briga de família, uma separação e envolve tudo. Tudo que a gente vai fazer hoje em dia, a propriedade ela está envolvida. O direito da propriedade ela é assegurada na nossa Constituição e é o direito que todo cidadão tem de possuir um bem, de ter a posse, não só ser dono, né? Quando você aluga um imóvel, você também é proprietário, você também tem a posse daquele imóvel. Helena, você falou que o direito de propriedade ele está, né, previsto na Constituição, é um direito fundamental, né, está no artigo 5º, e a própria Constituição ela traz também uma limitação a esse direito, né? Fale um pouquinho dessa limitação para a gente. Pronto, o direito de propriedade, nós temos sim o direito de propriedade, quando você é o dono, você pode usar, usufruir, mas nem sempre. O direito ele tem que ter a sua função social. O que é isso? É você destinar ao seu bem a finalidade a que ele vai se reportar. Se você fez o registro daquele bem, daquele imóvel para ser um loteamento, uma habitacional, ou então um hospital, uma creche, você tem que dar aquela finalidade, porque nós temos a função social, essa função, ela é o bem se destinar à função, por isso que se fala muitas vezes até em, digamos, reforma agrária, o bem ele não está atingindo aquela função social, as pessoas elas não estão destinando. Então, assim, você pode ter, sim, o uso do seu bem, mas destinando a ele o que você se propôs a fazer. Interessante, né? Então, que tem esse paradoxo. Ao mesmo tempo que a propriedade ela é minha ou ela é sua, então, sendo então uma coisa particular, ela tem essa função coletiva, digamos assim. Sim, com certeza. A partir do momento que a gente tem um bem que ele pode estar à disposição, se eu vou construir um habitacional, se eu vou até minha casa mesmo, a gente sabe que você não pode pegar um pedaço da rua, você não pode ultrapassar uma margem, então a gente é nosso, mas tem que respeitar a coletividade. Temos que respeitar essa parte aí. E acontece muito também de uma pessoa construir no meio de uma rua, depois a prefeitura, o estado chega e tem que tirar essa casa, tem que regularizar. Nós vemos muito também construções nas margens de rios, né, que vão danificar a questão do próprio meio ambiente, né? A gente sabe que essa margem ela é importante para a preservação, né? Com certeza. Eu lembro também nessa época do ano em que chove muito em algumas cidades, muitas casas elas acabam desmoronando, né, porque são construídas em terrenos irregulares, terrenos proibidos, né? Então, realmente é um tema que tem muitas nuances, muitos detalhes e que realmente merece ser discutido. Mas, Helena, uma dúvida que sempre surge, por exemplo, na propriedade de imóveis, né? Sempre na compra e venda, na aquisição de imóveis, nós percebemos, escutamos muito falar em registro, né, em registro do imóvel. O que significa esse registro? O registro, Joyce, ele é o que vai lhe dar a propriedade do bem, o que vai assegurar que você é o dono. Tem uma frase bem conhecida que o pessoal brinca que é quem não registra não é dono. Então, quando a gente compra de boca, qualquer coisa, hoje em dia as relações de consumo têm que ser bem detalhadas, porque sempre o comprador, se ele não tiver essa atenção, ele pode se prejudicar. A partir do momento que você compra e não registra, você não vai ter a posse. O registro ele é um dos requisitos. Ele é assim, o requisito mais importante, podemos dizer assim. Se você comprou uma casa, um imóvel, um terreno e não tem o registro, registre, cuide logo em fazer isso,
porque senão você não vai ser o dono. Essa pessoa que lhe vendeu, ela pode ter vendido a outras pessoas, e o dono vai ser quem registrar primeiro. Nessa questão, a gente pode entrar da escritura pública e privada. A escritura pública, tem gente que diz, eu não quero fazer porque é caro. Só que é um caro que vai lhe dar uma segurança de que esse bem é seu. Tem muitos casos de gente que compra e faz uma escritura particular. Só que escritura particular qualquer pessoa pode fazer. Qualquer pessoa maior de idade, capaz, que não seja incapaz, ela pode fazer um documento, e as redigir, partes assinam, só faz reconhecer a assinatura em cartório e diz, comprei, está registrado. Não, ele não está registrado. Vocês fizeram um contrato entre duas pessoas. Mas todos os imóveis, eles existem digamos que é uma numeração. Uma numeração no cartório. Uma numeração que tem um registro dela lá. Então, se essa pessoa que lhe vendeu, ela for lá e vender outra pessoa e essa pessoa registrar, você pode ter comprado bem antes. Mas, infelizmente, não vai ser seu. É uma coisa que, no Brasil, as escrituras particulares, elas, hoje em dia, já têm até uma fama de, digamos assim, um calote. Né? Como a pessoa diz, que se você tiver uma escritura que seja particular, cuidado e tente regularizar o mais rápido possível. Tanto que nesses financiamentos do governo federal, eles pedem, né, exigem uma escritura pública, né, porque justamente como foi emitido por um órgão oficial, né, tem o que a gente chama de fé pública, né, então realmente dá mais segurança às partes, né. Então, fica só o alerta que é realmente necessário, mesmo que as pessoas façam, elaborem um contrato, assinem, é importante ir ao cartório e registrar, fazer a escritura pública e registrar o imóvel, né, para que dê segurança nessa compra e venda. Com certeza. Muitas pessoas falam a questão que eu disse, que acham caro o registro, mas a escritura particular, ela também vai ter um custo. A partir do momento que, geralmente, você paga para alguém fazer, você pagar para alguém fazer isso, você tem uma taxa para pagar no cartório, o cartório não vai fazer de graça também. Os próprios bancos, quando a pessoa faz num banco, você vai lá e paga, então você vai ter todo um custo e depois você pode ter um prejuízo bem maior. Então, geralmente, quando as pessoas vendem, já colocam até o valor desses registros incluídos, é melhor ir lá, fazer, o cartório é quem faz isso. Quando você vai também registrar, tem que ser feito o registro na cidade, na localidade onde o imóvel está registrado, para assim seu imóvel ficar quite e organizado sem problemas. Doutora Helena, e falando um pouco sobre uso capião e ação de uso capião, não sei se algumas pessoas já escutaram falar esses termos, já se tem alguma informação sobre esse assunto, mas para quem desconhece, o que seria o uso capião? Bom, o uso capião, ele é bem amplo, existem vários tipos. Tem gente que acha que o uso capião é só aquela questão rural, de um morador que mora na casa da fazenda, mora lá há muito tempo, mas existem vários requisitos que precisam ser preenchidos e hoje em dia é bem comum, até dentro da cidade mesmo, até entre famílias. O uso capião, a pessoa que vai usufruir o bem, ela não pode ter outros imóveis, ela tem que ser assim, depende daquele imóvel, tem que já estar nele há um certo tempo, dependendo do tipo de usucapião, se for rural, se for urbano, ele vai ter um tempo que você precisa... Um tempo mínimo que você precisa estar lá... No local, isso. Assim, você estará na posse. Então, que é diferente, aquela coisa da propriedade, da posse, mas você vai estar na posse porque você vai estar usufruindo já desse bem há um tempo. Então, ele tem esses requisitos, tem que ser uma posse que você nunca teve problema, ninguém nunca precisou lhe expulsar. E na familiar acontece até de abandono do lar. Algum ente familiar abandona o lar, aquele imóvel é no nome desse ente, e ele passou mais de 2 anos, desapareceu, abandonou. Então, quem está no lar pode fazer uma ação, procurar um advogado e fazer uma ação de uso capião familiar, que ele vai tomar posse desse bem para si. Então, quer dizer que o uso capião é um direito, a gente pode dizer que é um direito de aquisição da propriedade,
né, onde um dos requisitos é justamente esse lapso de tempo. A depender de qual seja o tipo, vai ter um tempo mínimo diferenciado, né? E como você falou, tem também outros requisitos, que é, por exemplo, o então dono do imóvel nunca ter reivindicado. Isso, acontece muito nessas questões de terrenos, até de beira de estrada, terrenos abandonados que ninguém sabe quem é o dono. Chega uma pessoa, começa a construir uma casinha, vai, passam 10, 15, 20 anos. Começa a plantar. Começa a usufruir daquele bem como se seu fosse. Começa a passar o tempo, daqui a 20 anos chega o filho do dono do imóvel e diz, esse terreno era do meu pai. Ele faleceu, ele não quis, mas agora eu quero. Mas pelo menos a parte que aquela pessoa está usufruindo, ela vai poder fazer um uso capião para reivindicar aquela posse, para reivindicar aquela área, porque ninguém nunca tentou tirá-la desse local. Ele já está naquele tempo, na quantidade, dependendo do tipo de uso capião, se for rural ou urbano, ele já vai estar naquele tempo durante o tempo mínimo, pelo menos o tempo mínimo, e vai estar fazendo uma posse, vai estar dando a função social àquela terra. Ele vai estar morando, vai estar plantando. É isso que eu ia perguntar. Então, quer dizer que o uso capião, ele é uma forma que a legislação brasileira deu àquela pessoa por ela ter feito, então, dado a função social àquela propriedade, enquanto o dono não estava dando? Com certeza. É um benefício, digamos assim. Com certeza, um benefício. Claro que, enquanto dono do imóvel, a pessoa quer ficar com o imóvel para si. Ele diz, não, mas eu sou o dono, eu paguei, era da minha família, mas ele nunca usou. E tem uma família toda ali, uma família, 2, 3, às vezes acontecem de ter uma espécie de vila que foi construída ali, tem 5, 10 famílias que estão dando uso, estão dando a função social, então realmente é bem provável que essas pessoas ganhem esse direito. E uma coisa que você citou, doutora Helena, é que a pessoa que está usucapindo o imóvel, ela não pode ter outra propriedade, outro imóvel no seu nome. É como se ela necessitasse daquele imóvel para então viver, sobreviver e produzir. Exatamente. Não teria nexo uma pessoa que já tem outra coisa está reivindicando juridicamente um bem que não é seu. Então, assim, ela precisa daquele ali, ele não pode ter nada em seu nome, nenhum imóvel, porque aquele ali já vai estar sendo do sustento, o da morada, muitas vezes também até do sustento alimentar da família, se a pessoa plantar e dessa plantação se alimentar e fazer venda. Bom, nós vamos terminar o segundo bloco, mas voltaremos daqui a pouquinho com a doutora Helena Belmont falando ainda um pouco sobre essa questão das terras, também do MST. Então não sai daí que a gente volta já. Eu sou a capitão-tenente do quadro técnico Ellen Vieira e aqui no Centro de Comunicação Social da Marinha eu sou encarregada da divisão de mídias sociais. Meu nome é Elise Serzedelo Neves Vilaça, eu sou a 3º Sargento Bey Serzedelo, trabalho no 6º Esquadrão de Transporte Aéreo. Major Cristina Joras, do Centro de Comunicação Social do Exército, adjunto da seção de mídias sociais. Eu sou do interior de São Paulo, uma cidadezinha chamada Rio Claro. A cidade é próxima a Pirassununga, que é onde tem a AFA, Academia da Força Aérea. E eu já tinha ido lá passear com meus parentes para conhecer, ir no domingo aéreo. E já me interessava por aeronaves. Quando eu era criança, realmente eu não sabia o que eu iria fazer quando eu crescesse, né? A gente nunca teve muito luxo, mas fiz faculdade, me formei em Relações Públicas. Depois que eu me formei, realmente ficou difícil, às vezes, arrumar emprego na área de Relações Públicas e vi o concurso para a Escola de Administração do Exército. Eu sou nascida e criada em Santarém, no estado do Pará, mas não imaginava que a minha vida ia mudar, ia dar essa guinada e eu ia acabar entrando na carreira militar. Na realidade, com quase 5 anos de mercado, eu comecei a me dedicar para os concursos públicos.
Nesse período de preparação, saiu o edital da Marinha e seria para o curso de formação de oficiais, ou seja, para o curso de carreira. Eu trabalho direto na manutenção. A nossa rotina é bem dinâmica, olhar os relatórios, ver quais as panes de imediato que tem que ser tiradas. Acompanho inspeções também dos aviões, troca de motor, por exemplo. Ali naquele curso eu me descobri muito mais forte do que eu acreditava que eu era. A parte física também não é nada que você não consiga fazer, até porque é muito respeitada a fisiologia da mulher em relação ao homem. Para as mulheres que pensam em seguir carreira militar, eu indico total dedicação, estudem bastante, leiam sobre o curso, leiam sobre a formação, mas o resultado é muito gratificante. Quando as pessoas estiverem fardadas, muita gente fala assim, nossa, ai que lindo, queria tanto ser militar. Você pode ser, porque às vezes as pessoas desconhecem. Elas não sabem como buscar, como é que é a forma de ingresso, se é concurso. Hoje em dia tem o militar temporário, né, que tem um monte de vaga. A gente serve de exemplo, tudo valeu a pena. Os direitos aumentaram muito, as pessoas estão se esclarecendo mais. Senhores consumidores, vocês têm 90 dias para reclamar de qualquer eletrodoméstico que vocês comprar. 90 dias você tem para ir lá e reclamar. Você é consumidor e comprou um produto vencido, você pode ir até o local que você comprou e receber o dobro do valor do produto que você tinha comprado vencido. É proibido exigir consumação mínima em bares, restaurantes. Gente, vamos ler o Código de Defesa do Consumidor. Estamos de volta com o Cidadania, falando sobre direito de propriedade com a advogada doutora Helena Belmont. Doutora Helena, nós falávamos no bloco anterior, né, um pouco sobre a questão da ação de uso capião, um pouco sobre a função social da propriedade, que a própria Constituição já traz, já prevê. E nesse sentido, nós sabemos que o Brasil, né, ele tem o que a gente chama de proporções continentais. É um país realmente muito grande, uma grande quantidade de terra, e sabemos também que existem muitos latifúndios, né? A concentração de terras nas mãos de poucos. Nesse sentido, a gente sempre escuta sobre o MST, mas muitas pessoas até nem sabem o que realmente significa, acabam criticando porque vê nos noticiários os movimentos, né, que eles promovem. Então, fale um pouquinho para a gente do que é o MST, qual o objetivo deles? Essa questão é interessante porque realmente as pessoas que não têm o mínimo de compreensão desse assunto acabam criticando, falando mal, sem entender realmente. E assim, eu não julgo porque as pessoas veem o que está sendo noticiado, mas não entendem todo o motivo daquilo. Como você falou, nosso país ele é enorme, ele tem uma extensão territorial enorme, assim, que caberia uma Europa toda dentro do Brasil. Então, isso também o que leva é muita terra na mão de poucos. Os latifúndios, aquelas áreas enormes, sem função social, sem atingir um objetivo, enquanto tem várias pessoas precisando de um lar. O Movimento Sem Terra, ele é um movimento, como não só o Sem Terra, né? Existem outros, mas ele é um movimento que ele visa a reforma agrária. O que seria a reforma agrária? Ela é um movimento de redemocratização das terras, de redistribuição,
de dar àquela pessoa uma área para ela morar e para plantar, para o seu sustento. Isso também a gente pode enfocar bem na questão da alimentação, que as pessoas não pensam, mas os latifúndios eles são usados para grandes plantações, colheitas que nem ficam no Brasil, que são exportadas, vão para fora. E o pessoal do Movimento Sem Terra, desses movimentos de reforma agrária, eles usam para uma plantação orgânica, sem venenos, sem aditivos, sem toda aquela coisa que a gente sabe que a gente ingere sempre e são bastante prejudiciais. Eles têm umas fases, não é simplesmente eles chegam e ocupam, porque as pessoas só olham e dizem, invadiram tal local. Essa é a palavra certa, invasão. As pessoas acreditam, né, que eles são realmente invasores. Mas não é. Quando, assim, realmente tem movimentos que a pessoa tem que ter uma, digamos, uma ação que tem uma visão do público, porque se não perturbar, ninguém vai se importar, não são vistos. Mas a questão da invasão, eles veem uma terra devoluta, que não está tendo função social, que está abandonada. Está abandonada. Pode saber que o dono é aquela pessoa, aquele empresário, aquela empresa, mas vão e ocupam. Lá eles fazem um acampamento. Nesse acampamento, eles começam a reivindicar a posse daquela terra. São uma quantidade X de hectares para plantar e para morar. Geralmente sempre tem 100, 200, 300 famílias. Hoje, no Brasil, mais de 350 mil famílias já foram assentadas e ganharam terras a partir do Movimento Sem Terra, da reforma agrária. Então, eles vão e acampam naquele lugar. No acampamento, eles não têm nada construído. Fazem aquelas casas de taipa, de lona, para ficar realmente ali, para dizer que estão ali querendo aquela terra. Então, aí começa um processo de busca judicial. Então, vai buscar o dono para saber se o dono tem interesse. Muitas vezes quer, mas nem usa. E depois disso, eles são assentados, que é quando diz o assentamento. É diferente, acampamento de assentamento. Sim, já é uma fase posterior, então. Isso. Quando eles estão na fase de assentamento, a terra já é deles e eles começam a produzir, a plantar, a colher e ganham aquele pedaço de terra. Sempre eles ganham um pedaço de terra para plantações e um pedaço de terra para moradia. Não são pedaços grandes, obviamente, mas eles ganham essa posse, essa propriedade desse terreno. E continuam ainda engajados na causa que eles mesmos, se tiver alguém no movimento, naquele acampamento que está ali, e eles sabem que a pessoa não está realmente querendo dar uma finalidade àquela terra, ela está ali só para dizer, acho que vou ganhar. Ou se a pessoa já tem outro. Isso, né, com outra certeza. Terra. Se tiver também, a pessoa não pode estar lá buscando um terreno que ele já tem, uma moradia. Realmente são pessoas que são sem terra. Quando eles notam, a própria organização, eles notam que a pessoa não está buscando aquela finalidade, então está ali só querendo se aproveitar, eles mesmos já, a organização, eles já conversam com a pessoa, dizem que ela não pode estar ali. Basicamente, eles fazem isso. Mas o pessoal sempre tem muito essa questão, invasão, acampamento, assentamento, e não sabem a diferença. E a gente vê muito nas zonas rurais das cidades, assentamento X, assentamento Y, já então as pessoas se unindo para formar aquela comunidade, né? E realmente é uma questão que envolve a humanidade, né? Porque é uma questão, uma situação muito delicada. Nós que temos nossas casas, que chegamos, entramos, saímos e temos um teto para dormir à noite, parece muito afrontoso essas pessoas quererem algo que não é delas. Invadir, tomar posse de algo que não é seu. Mas se a gente for pensar que aquelas pessoas, muitas vezes com crianças, com idosos, não têm onde dormir, não têm um teto para morar, não têm onde fazer uma refeição, quando eles chegam a um local que fazem esse acampamento, como você falou, não tem infraestrutura nenhuma de água, de encanamento, de banheiros. Então, assim, é uma questão muito delicada. Então, a gente precisa realmente olhar com carinho para essas pessoas, né? Porque a gente sabe que tem muitos proprietários de terras
vivendo no luxo, abandonando muitas terras, enquanto tem pessoas que não possuem, né? Então, é uma questão realmente que merece atenção do poder público e o nosso apoio enquanto sociedade. Doutora Helena, você falou o direito a um lar, você falou que muitas pessoas no Brasil não têm lar. E falando desse sentido, um estudo em 2005, né, mais de 10 anos atrás, feito pela ONU, estimou que mais de 100 milhões de pessoas não têm um lar no planeta. Esse número provavelmente deve ter crescido principalmente por conta dessas guerras civis, como na Síria, né, onde muitas pessoas, na Venezuela também, uma crise política, social, econômica. Catástrofes naturais, no Haiti também. Muitas pessoas deixam suas casas, né, até mesmo por conta dessas crises e guerras, e aí não tem onde morar, não tem um lar, né? E então provavelmente esse número aumentou com o decorrer dos anos. O que seria esse direito ao lar? Como você falou, a ONU é um tratado da ONU que todos os países que estão no aglomerado da ONU, eles... Então, como você falou, a ONU ela tem um tratado de que todos os países e seus habitantes têm direito a um lar, o direito à moradia. Mas é bem delicado porque, como você falou, em 2005 era esse número, que já é um número enorme. De 14 anos, esse número aumentou. Claro que pode ter tido uma compensação de algumas pessoas terem conseguido um lar, mas é assegurado na nossa Constituição Federal brasileira de que nós temos direito à moradia, direito a um lar, de que o salário mínimo, a intenção é de que um salário mínimo ele dê condições de você ter um lar salubre, que você dê para se alimentar, e nós sabemos também que se for analisar nesse parâmetro de um salário mínimo, é muito difícil uma família se manter com isso, mas existem, várias famílias se mantêm, mas essa questão de assegurar a moradia vem acontecendo, existe em vários países a promoção de projetos sociais para construir casas populares. O Minha Casa Minha Vida é uma facilidade para o brasileiro conseguir comprar a sua moradia, que em muitos casos eles têm um financiamento ou então um parcelamento e até isenção total, dependendo do caso, dependendo do valor do imóvel, do tipo. E quando a gente vê, aquele terreno a prefeitura gastou com tal coisa, podendo construir casas populares. É verdade, é verdade. Aqui em Mossoró tem várias casas populares que já foram construídas e dadas às pessoas. Eu conheço algumas pessoas que moravam em casas de taipa, de barro, de lona, e que com programas sociais, com esses programas, ganharam essas casas, receberam essas casas, hoje tem a posse, a propriedade. E muita gente fala que é oportunismo, né? Tem gente que não entende e diz, tá querendo ganhar coisa de graça, mas não é. É bem difícil a gente saber que todos têm direito, mas nem todos têm. Quando a gente tem, que a gente é assim, por mais simples que seja, que você tem um cantinho seu, de você morar e dormir, aí vê uma pessoa na rua, tem que analisar isso, porque a pessoa não tá ali na rua porque quer. Ela não está ali brigando por uma coisa que ela simplesmente quer. E se a pessoa não precisa desse tipo de projeto social, que bom, né? Sinal que talvez tenha um emprego ou condições que lhe possibilitem comprar sem necessitar dessa ajuda. Mas, infelizmente, algumas pessoas não possuem essas facilidades. Elas precisam desses projetos sociais para, então, concretizarem esse sonho de ter um lar. E você tocou bem na questão do salário, né, que a intenção do salário mínimo é justamente prover as necessidades básicas da família, porque existe realmente essa diferença entre direito de propriedade imóvel, direito à terra e direito ao lar. O conceito de lar, ele é também muito subjetivo, né? Questão de você poder comportar sua família, de você poder viver em paz, de você ter uma alimentação, de você não sobreviver, mas viver com dignidade. Não é simplesmente 4 paredes, é um lar. O lar, você imagina o quê? Que você vai morar bem, que você vai comer bem, que você vai estar bem abrigado. Como a gente falou no bloco anterior, a questão de pessoas que constroem um lar numa margem de um rio,
em uma terra que é morro, que não vai ter nada de sustento, então dá uma chuva, uma ventania, tudo cai, as pessoas infelizmente morrem também muitas vezes, e isso era o lar dela? Era, mas tinha estrutura? Não, infelizmente não. Pois é, uma questão realmente interessante, né? Porque mesmo o poder público, ele também precisa, através das políticas públicas de programas sociais, viabilizar essa questão do lar, né? Como, por exemplo, o Brasil, não sei se, devido a essa instabilidade financeira que nós passamos, se ainda subsiste, mas existia, assim como Minha Casa Minha Vida, existia um programa para você conseguir mobiliar a sua casa, né? Então, realmente não é apenas o direito à casa, né? Mas o direito a você viver e viver bem. Mas, doutora Helena, para a gente finalizar, porque o nosso tempo está acabando, infelizmente, só mais uma dúvida acerca da... Mas, doutora Helena, para a gente finalizar, porque o nosso tempo está acabando, uma dúvida sobre desapropriação. O que seria desapropriar um imóvel? Qualquer imóvel pode ser desapropriado? Então, a desapropriação, ela é feita quando o Estado, em si, o Estado que pode ser ou país, Estado, município, ele precisa daquele bem para algum fim social, algum fim que vai atender não só aquele ente, ele vai atender a população. Quando precisa, digamos, construir uma estrada e tem uma casa, tem uma praça, pronto, uma casa ou uma praça. A praça, ela é pública, a casa, ela é particular. E ela só pode ser feita a desapropriação mediante um aviso prévio e uma indenização. Na nossa Constituição diz que essa indenização deve ser justa, mas infelizmente o que acontece é que ela não é justa. Aqui perto, mesmo em Natal, tivemos o caso na viabilização das ruas, na mobilidade urbana, quando foi ser construída o Arena para os Jogos da Copa. Muitas casas ali daquele redor tiveram que ser derrubadas para toda aquela construção daquela parte viária, de túneis. E existem ações rolando até hoje porque a indenização não é justa. Foram bem abaixo do esperado, do que valia. Porque muitas pessoas tinham seu lar ali, numa localização boa, e aquele imóvel, se ela fosse vender para um particular, ela teria um valor. Mas como foi o poder público que pagou 20% do que valia. Muitas pessoas tinham seu meio de sustento, um mercadinho, uma loja, alguma coisa assim, tiveram que sair porque o projeto estava ali para acontecer, ia acontecer. Tinha prazo para acontecer. Tinha um prazo para acontecer e simplesmente as pessoas têm que sair. Também podem ser desapropriados bens públicos, mas também se for atender alguma necessidade do Estado. Né? Como eu digo, pode ser a União toda. Se for para passar uma rua, se for para fazer uma barragem, aqui na cidade de São Rafael nós temos o exemplo, né? A cidade, ela foi, para ser feita a barragem, ela foi inundada e a cidade foi trocada de lugar. As pessoas todas saíram das suas casas, seus comércios, seus bens, e a cidade foi trocada de lugar. Bom, doutora Helena, nosso tempo já esgotou. Nós gostaríamos de agradecer a sua presença. Deixamos as portas abertas para que você possa vir outras vezes conversar conosco sobre outros temas. E nosso programa está chegando ao fim. Muito obrigada. É um prazer estar aqui, podendo conversar um pouco sobre essa questão, que é o direito à propriedade, que as pessoas nem sempre têm um acesso, e também qualquer outro assunto. Obrigada, doutora Helena. Obrigada a você que nos acompanhou. Cidadania volta já. Ei, eu queria poder falar com você. Te falar desses últimos meses e como tudo tá melhor. Eu percebi que viver é incrível, mais do que eu imaginava. Ser pai era um sonho. E você me permitiu presenciar o nascimento da minha filha. Foi lindo. Pintei o quarto dela exatamente como imaginei. Antes de você, eu tinha medo de não conseguir estar presente quando esse momento chegasse. Queria te contar que, por sua causa, eu pude viver tudo isso. Provavelmente outras pessoas por aí querem te falar muita coisa também. Acho que você teria orgulho.
não só por mim, mas por ter feito algo tão nobre por pessoas que nunca viu. Eu só queria dizer obrigado. Obrigado por me dar mais tempo com a minha família. Obrigado pela sua doação de sangue. Doe sangue regularmente. Tem sempre alguém precisando de você. Procure o Hemocentro mais próximo e seja um doador. O desmatamento e o aquecimento global. A Amazônia Legal abrange 5.217.000 quilômetros quadrados. Dentro dela, caberiam todos os países da Europa Ocidental. A floresta abrange outros 8 países. 60% disso está no Brasil. A floresta tinha cerca de 4 milhões de quilômetros quadrados no Brasil antes de começar a ser derrubada. Um Chile inteiro já foi desmatado, ou 19% da floresta original. No pior ano, 1995, uma área maior que Sergipe foi devastada. Desde 2005, porém, as taxas anuais de desmatamento vêm caindo, com operações do IBAMA e corte de financiamento para quem desmata. A menor foi em 2012, 4.600 quilômetros quadrados. Cada quilômetro quadrado de floresta derrubada lança no ar até 50 mil toneladas de gás carbônico, ou seja, o mesmo que 50 mil carros 1.0 rodando 20 quilômetros por dia. Esse gás do efeito estufa faz a atmosfera aprisionar mais calor e agrava o aquecimento global. A ONU quer impedir aquecimento acima de 2 graus Celsius, pois isso pode causar desastres como secas, ondas severas de calor e inundações. No gráfico de emissões brutas de gases estufa, o desmatamento foi perdendo importância perante os demais setores da economia, que aumentam rapidamente. Nos anos 90, o desmatamento representava 70% das emissões brasileiras. Hoje, essa fatia caiu para 35%, graças principalmente à queda no desmatamento da Amazônia. Se juntarmos a isso os 27% da agropecuária, os dois setores são responsáveis por 62% do total das emissões. Contudo, boa parte disso é responsabilidade só da pecuária. Somando o desmatamento para abrir pastagens, gases da digestão do gado e estrume, esse setor produz 49% de toda a poluição climática do Brasil. Nos piores anos de desmatamento, o país chegou a emitir mais de 2 bilhões de toneladas anuais. Em 2009, o governo prometeu cortar 1/3 daquilo que seriam as emissões uma década depois, uma redução de 3,1 para 2 bilhões de toneladas de CO2. A maior parte do corte viria de uma diminuição no desmate. Em 2009, o Brasil já estava emitindo menos que o limite proposto. Em 2013, o Brasil produziu 1,6 bilhão de toneladas. Para fazer uma comparação, nos piores anos do desmatamento, o país poluiu como se cada brasileiro tivesse 12 carros rodando nas ruas. Em 2013, o mesmo que 8. Para a Cúpula do Clima de Paris, o Brasil promete, até 2030, zerar o desmatamento ilegal e recuperar 12 milhões de hectares de florestas devastadas. Mas não é possível saber ainda quanto de redução de emissões isso significaria. Se a taxa de desmatamento continuar na média dos últimos 5 anos, a destruição da floresta amazônica lançaria ainda 500 milhões de toneladas de CO2 por ano na atmosfera. Bom, acabamos de conversar com a doutora Helena, sobre direito de propriedade e continuando o nosso programa, como já falamos, estamos de cara nova, com novos quadros e Erval também, que por conta de assuntos profissionais precisou ficar afastado um tempo do Cidadania, está retornando através de um quadro novo em que ele vai conversar com vocês, emitir algumas de suas opiniões sobre diversos temas, seja ele jurídico, um tema social, um tema relevante de alguma área, ou então um tema polêmico, Erval, com o jeito dele de ser e de se comunicar, está retornando ao Cidadania através do quadro. Então, pode rodar. Amigos e amigas que acompanham o programa Cidadania,
o programa sobre o cidadão e seus direitos. Mais um novo quadro aqui estreando, né? Eu que fiquei muito tempo longe do programa Cidadania, é o Em Pauta, comigo, Erval Sampaio Júnior. Vamos tratar de temas interessantes, temas polêmicos, temas da atualidade, sempre interagindo com você através aqui do seu Cidadania, que você aprendeu, gosta, sabe como se trata, com a equipe, evidentemente, sempre pela sua TV Mossoró e todas as outras repetidoras. No Em Pauta de hoje, esse programa de estreia vai ser um pouco mais curto, nós vamos tratar do tema do momento, tema que realmente todo mundo está tratando, todo mundo está preocupado e faz parte. Precisamos de fato, evidentemente, de uma reforma da Previdência, mas essa reforma da Previdência, ela tem que vir com muita responsabilidade. Claro que tanto a União precisa, como todos os 27 estados, a gente sabe disso. Não tem como retardar essa reforma. O déficit previdenciário existe, mesmo com as possíveis contestações com relação aos devedores da Previdência. Agora, o que eu chamo a atenção desde já para você é a questão de colocar toda essa reforma da Previdência nas costas dos servidores públicos. Isso realmente não é admissível, não é razoável. Vamos ter que dividir todo esse prejuízo dessa má gestão ao longo desses últimos anos, todo esse disparate que nós temos com relação à Previdência no país. Por isso que eu digo e repito, e vamos enfrentar esse tema normalmente. Vamos distribuir as competências de responsabilidade nessa reforma da Previdência. Porque, sinceramente, só para vocês terem uma ideia, no início das discussões, querer que agora o servidor público pague quase metade do que ganha, juntando com 27,5% do imposto de renda, podendo chegar a 22%, é realmente totalmente desarrazoável e não existe em lugar nenhum do mundo. Então nós vamos discutir esse e diversos outros temas, sempre aqui no Cidadania em Pauta, com Erval Sampaio Júnior. Valeu, pessoal! Bom, o nosso programa de hoje está chegando ao fim, mas na próxima semana nós iremos retornar conversando, trazendo para você um novo tema, um novo convidado, para deixar sempre você bem informado, conhecedor das diversas áreas, diversos temas. E lembrando que você pode mandar a sua dúvida e sua sugestão aqui para a nossa equipe através das nossas redes sociais. O Cidadania está chegando ao fim. Até a próxima semana. Cidadania, um programa sobre o cidadão e os seus direitos.